Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso grande herói, provedor, poderoso, magnífico em força, sabedoria e poder, glória a Deus, nos dá a certeza de que sua palavra é o alimento mais sustentável da humanidade. Todos os alimentos, a gente se alimenta, depois torna a ter fome. Mas a palavra, ela sustenta para a vida eterna. O pão, eu quero fazer uma analogia do pão e da água nesse momento, sobre a palavra de Deus. O pão, esse pão cotidiano aqui, ó, o pão assado nas panificadoras, amassado, moído, espancado, né, batido, até que ele se torna uma massa perfeita, assim, ó. E a gente leva para a mesa e a gente dá graça a Deus ainda, viu? Se quiser passar bem, dê graça a Deus. E a gente vai e come. Mas depois que a gente come este pão aqui, aleluia, que nós leva para a nossa mesa, nós vamos também ter outra necessidade, que é água para beber. Tomar um pouco de água, louvado seja Deus, para completar o estômago, né? Mesmo depois que tomar um café bem gostoso, com leite, louvado seja Deus, a gente tem sede para tomar, então, um pouco de água. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor disse aqui, em João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. No 15 nos diz: sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Mas aqui nos fala: nenhum outro milagre realizado por Jesus foi testemunhado por tantas pessoas como a da multiplicação dos pães na Galileia. O fato de que este é o único milagre relatado nos 4 evangelhos atesta a sua importância e o impacto que ele causou em seus discípulos. Por caso, você já teve curiosidade de saber quanto pão foi produzido por Jesus naquele dia? Será que é possível fazer um cálculo aproximado desse pão? Aleluia! Vamos começar considerando que havia quase 5.000 homens presentes, sem contar mulheres e crianças. O texto original indica isto, pois a palavra André, louvado seja Deus, André, indica a pessoa do sexo masculino. Este número poderá facilmente chegar, então, a 10.000 pessoas. Ali estava Jesus, com seus discípulos, e alguém precisava de pão para comer. De repente, Jesus manda comprar pão. Felipe, aleluia, e Felipe perguntou: onde compraremos pão para esses comeres? Felipe respondeu e disse: 200 dinheiros de pão não lhe basta, para cada um deles tome um pouco. Aleluia. Quantos dinheiros? 200 dinheiros. De pães não dá. Quer dizer, Felipe via a multidão, que era grande, louvado seja Deus, e ficou preocupada. Jesus queria mostrar para os discípulos que não é a força que o pão tem, é a força que Deus tem no pão. É o milagre que Deus representa, onde no pão é a potencialidade do poder de Deus no pão. O pão cresceu? Não. Ficou maior do que trouxeram? Não. É o poder que se manifestou. A graça se derramou e aquele pão quanto mais eles pegavam a partícula daquele pão para distribuir com
os famintos no momento, mas o pão rendia. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então, em nenhum outro lugar da Bíblia foi contado um milagre tão extraordinário como esse milagre impactante, né? E ali, no meio daquela multidão, aparece um rapaz. André disse, aqui está um rapaz, aleluia, que tem 2 peixinhos. Era 5 pães e 2 peixes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Precisamos considerar também que depois de comer, ninguém saiu dali com vontade de comer mais, mesmo que todos estivessem tendo muita fome, pois havia passado o dia inteiro com Jesus e a noite já estava se aproximando. Já pensou? 5 pães? Aleluia! 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos. Aquela multidão toda ali. Passou o dia todo com Jesus. Todo mundo se alimentando. Mas eu creio, irmão, que o controle de Deus não era aquela glutonaria tremenda. Um pega um pão, come, outro pega com aquela vingança, aquela agonia terrível, porque tinha muito pão, pegava, não. Era tudo de Deus, com ordem, com decência. Tinha a hora do pão, também tinha a hora da oração, também tinha a hora da palavra. Porque o melhor pão, aleluia, meu Deus. Oh, glória a Deus, o melhor pão não era esse, não. Esse ia saciar a fome do estômago. Mas o pão, que é a palavra, aleluia, Deus, ele ia saciar a alma, preencher os requisitos espirituais, preencher a fome, abastecer o espírito na presença do Todo-Poderoso. Louvado seja a Deus, louvado seja Deus. E ali passaram o dia todo com Jesus, se aproximando, cada pessoa, se possível, cada pessoa comesse 250 gramas de pão. Jesus teria produzido 2,5 toneladas só de pão. Se cada pessoa comesse 250 gramas de pão, Jesus então tinha produzido quantos? 2,5 toneladas de pão. Fora os peixes. Este milagre calou aqueles que duvidavam da origem divina de Jesus, pois não podia explicá-lo. Por meio desse milagre, Jesus estava procurando ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, algumas lições espirituais importantes. Jesus queria ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde? De debaixo da terra, de cima da terra, no meio dos montes, em cima dos montes? Não. Que sai dos homens formados, que têm letras, sabedoria, doutorados? Também não. Que sai dos governantes, dos ministros, que se empolga com sua empolgação tremenda? Também não foi. Jesus disse que toda palavra que sai da boca de Deus, então ele queria dizer, toda palavra que sair da minha boca se torna para vocês o verdadeiro pão da vida. Então todas as palavras que Jesus programou, aleluia, ele trouxe a lição para os seus seguidores e até hoje. Essa lição serve para mim, para nós, para vós, amados. Para que tenhamos uma vida controlada pelo pão que não perece, mas sim permanece. Primeiro, ele queria chamar atenção para o fato de que, pelo poder de Deus, que todas as necessidades humanas são supridas. Ele queria dizer aos seus discípulos, olha, é pelo poder de Deus que todas as necessidades de vocês são supridas. Segundo, ele queria ensinar que Deus é poderoso para fazer por nós
tudo muito mais abundante, além daquilo que possamos imaginar ou pensar. Efésios 13:20. Terceiro, ele queria ensinar que nenhuma bênção por ele concedida deve ser desperdiçada, pois mandou recolher tudo o que havia sobrado. Então, quando ele multiplicou aqueles pão, ele queria dizer, não perde nenhum pedaço. Todas as minhas bênçãos não podem ser desperdiçadas, mas sim colhida. Aleluia! Deus continua com a nossa ajuda, conta com a nossa ajuda para que suas bênçãos sejam dispensadas aos necessitados, como os discípulos distribuíram o pão e o peixe, cooperando para alimentar a multidão. E também é também a lição que ele deixa, que ele é o pão da vida, o único pão capaz de saciar a alma faminta e sustentar a vida espiritual. Então ele é o único pão. Ali tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele representa o único, quer dizer, um só. O único pão da vida é o que sustenta a vida. Desse pão cotidiano, tinha 5, louvado seja o nome de Jesus, mas ele se representava como o único pão da vida que é capaz de saciar os famintos por toda a eternidade. E se você tem fome deste pão, vem para onde, irmã Maria? Para a presença de Deus. Vem para onde? Para a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. O milagre que marcou a vida de tantas pessoas deve nos fazer refletir sobre a nossa necessidade de nos alimentarmos de Cristo através da sua palavra e também da nossa obrigação em compartilhar com aquelas pessoas que estão carentes do alimento espiritual que é Jesus. Jesus não é qualquer alimento, ele é o alimento espiritual. Ele está aqui, está ali, está além, porque ele é um Deus presente onde você quiser que ele esteja, é só chamar que ele vai. Então, nesse momento, eu sou grata ao meu Deus. Eu sou grata ao Senhor, Deus da multiplicação. Eu sou grata a ele, porque ele é o único pão. Ele é o único pão que saciou minha vida espiritual. Eu estou viva, glória a Deus, não por causa deste pão material que eu já expliquei, que foi pegado, amassado pela mão humana. Eu estou viva por causa deste pão, olha. Eu estou viva por causa deste pão, que é a palavra de Deus. Meus amados, Deus os abençoe a todos, no santo nome de Jesus. Se inscreva nesse canal Mãos Ungidas, compartilhe nesse canal, fale mais e mais desse amor de Deus, aleluia, glória a Deus, viva este amor, coma deste pão, é que nem disse a Bíblia, coma deste pão e beba deste vinho, beba desta água, a água da vida, que nunca mais terá sede, foi a água que ele deu à mulher samaritana. Esse amanhã ele marcou com o pão da vida que não perece, mas permanece para a vida eterna. Deus os abençoe a todos, no nome santo de Jesus, que a tua vida seja um manancial de águas vivas na presença de Deus. Fique na paz, Deus é contigo, Deus é conosco, irmãos.